Olá, muito boa noite, tudo bem? Permita a gente entrar aqui na sua casa neste momento para debater um assunto que eu acho que é importante para você. Eu confesso a minha ignorância nesse assunto, que é genética, genoma humano e tal, mas é uma tecnologia, não sei se eu posso dizer assim, que está revolucionando aí a ciência e a saúde no mundo todo. E também eu acredito que a produção também de muitos alimentos está sendo inovada, enriquecida com essa tecnologia, com esse novo conhecimento que é a genética, que não é tão novo assim, mas que já tem muitas contribuições aí para a humanidade. Então hoje nós vamos debater isso, vamos debater este assunto com o professor Peixoto, mas antes de cumprimentá-lo, vamos ver a apresentação que a nossa produção preparou dele aí. Aparecido Divino da Cruz, professor Peixoto possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestrado em Biologia Molecular e doutorado em Biologia Molecular pela Universidade de Vitória, no Canadá. Atualmente é professor titular do Departamento de Biologia da PUC Goiás e biomédico geneticista do Laboratório de Citogenética Humana e Genética Molecular do LACEN, Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. O professor Peixoto é também coordenador do mestrado em Genética da PUC Goiás, é um dos fundadores do curso, tem uma larga experiência aí docente e com muitas pesquisas realizadas e também com muitos alunos que formaram no mestrado sob a sua orientação. Professor Peixoto, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui discutindo o tema de genética com vocês e com o público em casa. Bom, eu diria assim, eu já te falei aqui nos bastidores que eu sou bem ignorante nessa parte de genética. Eu sou um cara assim, até sei de muita coisa, de muitos assuntos, mas a área de saúde, principalmente, e essa área de genética, que eu imagino seja um refinamento em toda essa grande área de conhecimento, realmente eu não tenho muita formação. Andei pesquisando aí, a produção me passou algumas fontes, eu pesquisei, mas mesmo assim confesso que eu continuo bastante ignorante. Por exemplo, eu vou começar pelo básico. O que é um DNA? Ok, obrigado pela pergunta mais fácil logo no início, né? Mas antes eu queria dizer para o público que é fundamental que as pessoas que não têm o conhecimento aprofundado na área sejam aquelas pessoas que façam essas perguntas, porque o nosso objetivo não é fazer o conhecimento e consolidá-lo na academia ou na universidade. O que a gente precisa é que esse conhecimento chegue até a população, porque na verdade são os membros da sociedade que vão decidir como esse conhecimento será aplicado na nossa sociedade. Então, o programa tem esse papel e eu fico feliz de estar aqui respondendo essas perguntas, né? E posso lhe dizer, então, o que é o DNA? Todos os seres vivos são constituídos por uma biomolécula bem grande, muito grande. Essa biomolécula, ela organiza a forma, a estrutura e a função de tudo que compõe aquele organismo, né? A habilidade da fala, a postura, o funcionamento dos órgãos, tudo está sob o comando dessa enorme biomolécula. Para esse grupo de organismos que tem mais de uma célula, que são multicelulares, a molécula controladora dessa função e dessa organização é esse DNA. É uma molécula bem grande, ela se organiza de forma repetitiva, ela tem uns blocos pequenininhos que vão se colocando par a par e eles vão estruturar toda a função daquela célula. E aquela célula vai desempenhar aquela função e organiza o organismo como um todo. Então a molécula constituinte é um ácido, a gente chama de ácido desoxirribonucleico, ele contém uma estrutura de açúcar, tem uma estrutura de bases, que são preponderantemente de nitrogênio, e contém uma estrutura replicativa, repetida. Vai se repetindo os blocos até constituir uma molécula muito grande. Nos seres humanos, a gente tem quantidade de DNA suficiente
se eu pegasse todas as suas células, colocasse uma colocada justaposta com outra, molécula a molécula, eu ia construir um fio que daria para eu ir lançar esse fio na Lua e voltar aqui na Terra 52 mil vezes. Essa é a quantidade de DNA que você tem nas células. O mapeamento disso foi chamado de genoma. Genoma. Né? Genoma. Eu vejo aí que no início foi um trabalho gigante, envolveu vários países, envolveu pesquisadores de vários países, muito dinheiro, bilhões de dólares foram gastos nisso. E chegou a completar o genoma humano? Conseguiram fazer o mapeamento completo do ser humano? Porque até onde eu vi, parecia que chegaram a 99,99%, mas não chegou a 100%. Então, a partir de 2002, as grandes duas revistas da área de genética lançaram edições especiais com o emblemático sequenciamento do genoma humano. Uma empreitada que reuniu dezenas, milhares de pesquisadores no mundo todo e foi, como o senhor disse, uma empreitada muito cara. Ela foi muito cara para ser executada. Hoje, a gente consegue fazer o genoma humano com um pouco mais de $1.000, né? Então, os equipamentos, a gente tem equipamentos. Mudaram-se as tecnologias, mudaram-se as metodologias, foram produzidas novas ferramentas biotecnológicas e também muita bioengenharia, engenharia da computação, que são as ferramentas que nós utilizamos para fazer sentido dessa sequência que foi produzida. Minha experiência em genética se resume a um exame que eu vi um dia de teste de paternidade. Muito comum. É um exame de genética, não é isso? Sim, sem dúvida. Teste de paternidade. Eu acho que muita gente faz aí para descobrir se é pai, se é filho, né? Uhum. E aí eu vi lá na conclusão que dizia assim, olha, 99, eu não me lembro bem o percentual, mas 99,999 de coincidências, negócio assim, entre o DNA da criança e o DNA do pai. Certo. Então, há uma probabilidade assim, quase que máxima de que realmente a criança é filho. Bom, daí o juiz deduziu Sim. que realmente um era pai, quer dizer, um era pai e outro era filho, nesse exame. Para fazer esse teste de paternidade, a pessoa faz um mapeamento genético completo da pessoa? Tem que fazer o genoma das duas pessoas para fazer? Não. Hoje, os testes que nós temos disponíveis para a investigação do vínculo genético, a gente diz teste de paternidade, que é muito mais comum a gente procurar o pai, né, principalmente na nossa sociedade. Né? Mas existem situações, até mesmo no Brasil, em que você tem dificuldade de saber se aquela pessoa é a mãe. Uma troca na maternidade, coisas assim. Então, a gente chama esse conjunto de investigação de relação biológica via DNA entre um ser e um outro ser de vínculo genético. Quando eu faço o estudo do vínculo genético, seja ele de paternidade ou maternidade, eu não preciso fazer uma análise do genoma como um todo, porque eu já tenho uns marcadores específicos em algumas áreas distribuídos ao longo do genoma humano e esses marcadores são conhecidos na população. Eu preciso trabalhar o teste de paternidade ou maternidade com uma probabilidade, que é uma chance de que aquele perfil que eu encontrei numa criança e no seu suposto pai, eles tenham 99,999% de chance de estarem relacionados não pelo acaso, mas porque foram derivados daquela população e a frequência desses marcadores determina a força que eu tenho para dizer que aqueles dois genomas estão relacionados biologicamente. Né? Okay. Por que o teste não chega a 100%? Por que o teste não chega a 100%? O teste não chega a 100% por duas razões elementares que são biológicas. Uma é porque a distribuição desses marcadores varia de população para população, né? E quando eu atribuo um teste de 99% de chance de serem aparentados, eu já estarei trabalhando na esfera de provavelmente um erro em 10 a menos 13. Quase que impossível de você encontrar no mundo marcadores naquela constituição em duas pessoas não relacionadas. E a outra é mais fácil de entender. Os gêmeos monozigóticos que partilham o mesmo genoma, eles têm o mesmo marcador. Então, se Pedro e Paulo forem acusados de serem o pai de uma criança, como é que nós vamos sair dessa enrascada?
Você acha que foi Pedro ou se foi Paulo? Se os marcadores deles são os mesmos? Tem resposta para tem solução para esse dilema, mas é muito mais caro, muito menos usado e por isso existem pessoas que partilham os genomas. Tá. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos ver o uso, a importância da genética para a descoberta de doenças e também a possibilidade do genoma mudar ou não mudar. Daqui a pouco a gente volta.